Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócio. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast e hoje é um dia mais que especial que o nosso convidado e a nossa convidada, hoje a gente tá com dose dupla aqui, são os patrocinadores do podcast, acreditaram desde o início nessa ideia e estão aqui para prestigiar, para passar um pouco de conhecimento. E primeiro eu vou falar com ela, que é sócia proprietária da For Unique, uma empresa de brindes personalizados em grandes volumes para grandes empresas. Nicole, seja bem-vinda, Nick. Ai, que honra fazer parte desse projeto lindo. Amei o espaço, amei a recepção e estamos aí. Tamo junto. Obrigado por acreditar. Parabéns pela sua empresa, né? Eu falo da For Unique todo episódio aqui, então hoje pra mim é até estranho estar falando com você, porque toda vez eu faço o merchan e hoje estar aqui com você pra mim é um privilégio. A gente conseguiu alinhar as agendas, né? Sim. Que não é muito simples, não é muito fácil, mas deu certo. E todo mundo que sentar aí eu faço uma pergunta que é o que é vendas pra você? Vendas para mim, Vini, eu acho que é o que move não só as empresas, é o que move o mundo e a economia. Porque tudo depende de vendas. Sim. Tudo é vendas, né? Então, se você... eu estava até dando um exemplo, te contei, né? Que ontem, por exemplo, meu filho queria comprar um brinquedo novo e eu falei, filho, agora não é o momento, não dá. Aí ele falou assim, mamãe, se eu vender alguma coisa? Aí o Caê foi lá, comprou uma caixa, cheirinho de carro, deu pra ele e falou, ó, todo lugar que a gente for agora, todo evento, encontro de amigos, de família, você vai levar, você vai vender, ó, um cheirinho por R$4, 3 por 10. Ele tem 5 anos. Todo lugar que ele vai, ele leva pra vender, ele oferece. Caramba, sensacional. Então, eu acho que assim, vendas tá em todo lugar, tá em tudo. E óbvio, né? O mundo só gira se as empresas giram. E para a empresa girar, precisa de vendas. Nenhuma empresa existe sem vendas. Então, não adianta você ter o cara do financeiro, o cara de compras, o cara da entrega, se você não tiver vendas. Eu falo isso todas as vezes para o meu time de vendas. Sem vocês, a empresa não existe. Nenhuma empresa existe. E sem empresa, não existe emprego, não existe economia, não existe consumo. Aí o mercado trava. Então, vendas é o que gira o mundo, né? Não existe o mundo, não existe economia sem vendas. E como que as vendas entraram na sua vida? Quem que é a Nicole antes de ser essa empresária aí bem-sucedida da For Unique? Eu não sei nem se você sabe dessa história. Eu sou arquiteta, né? Eu sou ex-arquiteta. Ex-arquiteta. Não, arquiteta você vai ser pra sempre. Mas eu sou arquiteta. Eu trabalhei 10 anos na área de arquitetura. Então, em 2016, eu estava já trabalhando numa construtora, eu era coordenadora de projetos, então eu fazia toda a compatibilização de todos os projetos que fazem parte de uma obra, né? Então, desde fundação, estrutura, o próprio projeto de arquitetura, né? Instalações, hidráulica, elétrica, tudo. Então, eu quem unir esses projetos para, por exemplo, ver assim, aqui vai passar uma tubulação, porém tem uma viga aqui, então eu preciso alterar o tamanho dessa viga, ou eu preciso desviar a tubulação, tal. Então eu que fazia esse quebra-cabeça e depois passava isso para a obra. Tá. Isso de vários edifícios, né? Eu trabalhava numa construtora, inclusive, bem famosa daqui de São Paulo. E em 2016 mesmo, eu comecei a perceber que, assim, independente do meu trabalho, independente do quanto eu fizesse a mais para essa empresa, para minha profissão, simplesmente trocar tempo por dinheiro não me alavancava. Sim. Então eu percebia que mesmo se eu ficasse anos, eu ia ter muito mais responsabilidade, porém meu salário não ia acompanhar na mesma proporção, digamos assim. Aí, em 2016, eu fui apresentada, eu acho que você também já conheceu esse bichinho aí, que foi a primeira vez que eu fui apresentada realmente a vendas, apesar de que meus pais sempre foram muito comerciais, né? Tá. Minha mãe, até hoje, ela é gerente de imóveis de uma loja daqui de São Bernardo. Meu pai, já falecido, mas era corretor de imóveis também, a vida inteira trabalhou com vendas. Então, eu acho que eu carrego já o DNA da comunicação em mim, né? Sim. Mas em 2016, onde realmente virou a chavinha, foi quando eu conheci o marketing multinível. Legal. Então, foi quando a Juness veio para o Brasil. E através da Juness, eu entendi o que era comissão.
Eu já entendi o que era comissão, porque, na verdade, é assim, os meus pais sempre tiveram uma condição boa de vida, sempre trabalhando com vendas. Sempre ganharam comissões altas, né? Então, eu já entendia que, bom, vendas dá dinheiro, né? Sim. Remunera melhor do que o serviço média, que né? eu troco o tempo por salário, né? E aí, em 2016, quando eu conheci a Juness, quando eu fui apresentada para o primeiro modelo realmente de vendas, duas coisas mudaram a minha cabeça. Primeiro, a comissão. Então, eu sabia quanto mais eu vendesse, mais comissão eu ganhava. E eu descobri outra coisa. Quando você desenvolve pessoas, você ganha mais ainda. É isso. É um outro jogo que fez sentido para mim. Eu falei, opa, peraí, se eu vender produto, eu já ganho, né? Quanto mais produto Sim. eu vender, mais eu vou ganhar. Se eu desenvolver pessoas, eu vou ganhar mais ainda. Eu falei, cara, que genial! Que genial esse modelo. Quero começar a trabalhar com isso. E na época eu escalonei bem na Juness, cheguei a montar um time com 12 pessoas, Sim. consegui desenvolver essas pessoas para elas também aprenderem a vender, também conseguirem montar o time delas e tal. Ganhei viagem, ganhava comissão, e tudo isso trabalhando em paralelo. Não deixando de ser arquiteto. Não deixando de ser arquiteto. Eu trabalhava em paralelo, fora do horário, só que das 8 às 18, eu ganhava meu salário lá na construtora, né? Sim. E foi aí que eu comecei a ver, pô, peraí, existe um caminho onde eu consigo ganhar dinheiro mais rápido através das vendas. Sim. Quando eu já estava começando a ganhar um patamar legal lá na outra empresa, na Juness, o Caê, que já tinha empresa de brindes, já tinha, que na época chamava Inove Brindes, ainda não era Forunic, me chamou. E ele falou assim, Nicole, pera, se você, sozinha, com toda essa energia, essa garra, esse gás, essa comunicação toda, tá conseguindo desenvolver um negócio em paralelo para uma outra empresa, trabalhando para uma empresa, por que você não vem trabalhar comigo? E através da nossa empresa, a gente consegue construir isso juntos, né? E aí eu falei, meu, Ele bora. comprou seu passe, então. Foi. Olha só. E aí, não só... aí foi aos poucos, né? Primeiro, eu comecei... Ainda assim, eu continuei vendendo, Juness, continuei montando time em paralelo. E a empresa e a construtora também. Eu fui saindo aos poucos até entender. Aí chegou uma hora que eu falei, não, beleza, vou entrar de cabeça. Mas então teve um momento que você ficou entre a construtora, a empresa de brindes e a Juness. Você tava fazendo os três. Isso. Que beleza. Isso. E aí, só que aí quando ele realmente começou a me mostrar o mercado, quais eram as possibilidades, o quanto a gente conseguia ganhar de margem e tudo mais, ele falou, meu, o tempo que você deposita trabalhando para os outros, se você colocar todo esse tempo, essa energia em trabalhar para você, para o seu negócio, você vai ganhar muito mais. A gente vai alavancar mais rápido. Foi aí que eu realmente decidi abrir mão Da construtora. Da construtora, digamos assim, da carreira de Sim. arquiteta, da Juness, e mergulhei de cabeça na Forunic. E você queimou as duas pontes juntas, então, Isso, praticamente. Isso. Mas por muito tempo eu ainda continuei trabalhando com a Juness, em paralelo com a empresa, porque a Juness, o marketing multinível, foi uma escola para mim. Sim. Então, o que eu fazia? Eu ia nas reuniões, eu participava dos eventos, ia lá, levava meu caderno na época, anotava tudo e mais um pouco, absorvia tudo e mais um pouco, tirava dúvida. Na época, o Caio Carneiro, por exemplo, ele dava treinamento pro time dele, porque eu tava, digamos assim, na ponta lá do time dele. Mas eu tava no time dele. Então, para ele, qualquer pessoa abaixo dele, era importante que aprendesse. Então, eu ia lá no Teatro Gazeta, uma vez de terça-feira. Foi muito também. Então, eu ia lá... Era R$10 pra ver palestra do Caio Carneiro. Que hoje é um absurdo, que hoje é uma fortuna, mas que vale, porque o cara chegou onde ele chegou por merecimento dele, né? E aí, tudo que eu aprendia no marketing multinível, eu trazia no dia seguinte para a empresa e já aplicava com os vendedores. Então, eu comecei inicialmente na parte de financeiro, de compras, na parte mais administrativa. Só que, como eu sempre também tive
esse ar para vendas, né? Essa energia para vendas. Aos poucos eu fui também colocando o pezinho em vendas e tudo que eu aprendi eu repassava para o meu time. Então, eu sempre tive esse modelo muito prático. Tudo que eu aprendo, no dia seguinte eu quero aplicar. Entendi. Até quando eu leio o livro, né? E só um parêntese, né? Eu acho que metade das pessoas que eu já convidei para sentar aí, para eu entrevistar, metade delas ou mais, elas fizeram marketing multinível. E eu já conversei isso com outras pessoas também. É impressionante como o marketing multinível é a porta de entrada de muita gente para esse mundo das vendas, né? Sim. Porque é totalmente diferente você ter uma experiência de vendas, sei lá, de telemarketing, ou de assistente de vendas numa empresa, ou de até vendedor numa empresa, e você fazer o marketing multinível. Porque no marketing multinível você está fazendo para você. É diferente, né? Tem muita gente que é bom vendedor pros outros, mas tem uma vergonha enorme, não quer usar os contatos próprios e tal. E no multinível a gente aprende a falar com a nossa família, nossos amigos mais próximos. A gente até afasta algumas pessoas, né? Porque muitas vezes você vira ali o lunático do multinível, né? Mas é impressionante como é uma boa escola, né? Sim. Você chegou a essa conclusão de que você estava numa corrida dos ratos ali, né? Trocando tempo por dinheiro, pai rico, pai pobre. E aí você descobre o multinível, ele te abre a cabeça pro mundo das vendas, do comissionamento, do ganho em escala. E aí o Caê, né, seu marido, ele vai e te fala, não, então vem aqui pro nosso negócio, vamos fazer o nosso negócio crescer. E esse caminho todo, você falou que era em 9 Brindes, aí já era For Unique quando você foi? Não. Ainda era em 9 Brindes? Tá. Só pegando um parênteses a diferença do multinível para empresas tradicionais, é que o marketing multinível, ele te ensina a empreender. Ele não te ensina só a vender. É verdade. Então, ele te ensina um caminho, digamos assim, o caminho das pedras. Ele te dá o treinamento, porém, ele não te dá todas as ferramentas. Então, ele fala assim, ó, você vai fazer uma lista, você vai prospectar. Ele não te dá salário. Então, ele não te aleja no sentido do fixo garantido. Sim. É literalmente você, a sua lista, o telefone... E os treinamentos, E os treinamentos. Então, você... E assim, você vê que quanto mais você treina, melhor você fica. E isso também... Eu falei isso hoje até pro meu time de vendas, Vini. Tem muito vendedor que não deposita a mesma energia, a mesma vontade, enxerga como uma profissão, como uma forma até de intraempreender dentro das empresas. Porque estão muito assim, se a empresa me der treinamento, eu faço. Se não... vou fazer até aqui. Então, o marketing multinível, ele me ensinou muito isso. Cara, você quer fazer? Você tem que ir atrás. Ele te dá a ferramenta, te dá os livros. Ele te dá treinamento, ele te dá Mas ele não faz por você, né? Ele te dá os canais. Mas ele fala, ó, daqui pra frente, você quem tem que estudar, você quem tem que ir atrás. E uma coisa que eu vejo muito hoje é que tem muito vendedor que não vai atrás de conhecimento, não vai atrás de formação, não vai atrás de aprender para aplicar, quer que a empresa dê tudo na mão. E hoje o marketing multinível não fazia isso. Então, ele meio que me treinou pro empreendedorismo, né? Para empreender melhor, justamente porque você que tem que ir atrás. Senão a venda não acontece. E ele te joga na fogueira, né? Sim. Então, cara, você quer vender para mais pessoas? Vai lá no palco. Né? Bola um evento, chama você, convida as pessoas, vai atrás, tal. Então, ele meio que te empurra, mas ele não... se não vender tá tudo bem, se não vender seu salário tá garantido. Eu vi uma frase, num desses treinamentos, que a gente vai em vários, né? Eu vi uma frase de um treinador, que eu lembro até hoje, Caio Loeben, é meu amigo, inclusive. Ele falou assim, o multinível, ele te ensina, mas ele nunca vai te ajudar. Nunca vai fazer por você, né? Então acho que todo mundo deveria ter essa experiência de multinível. Mas voltando ao nosso tema aqui, então era em 9 Brindes, aí virou For Unique já? Logo que você chegou ou demorou foi um processo? Não, levou um tempo. E o que significa For Unique? Por que você escolheu esse nome? Vamos ver se você consegue tentar decifrar. Sim, Deixa eu pegar aqui. Pode pegar? Pode pegar, é seu. Você que patrocina aqui. Vamos ver se as pessoas enxergam. For you seria pra você e unique de único. Então, é único pra você. Caramba. E esse símbolo é um 4 e um 1. É um for you. O ícone é o for you. Caramba, vocês fizeram todo um trabalho de brand ou tava tudo na cabeça de vocês?
É que assim, então, deixa eu explicar. Quando era Inove Brindes, o nosso branding era bem diferente. Deixa eu voltar pra cá. Ai, era bem diferente. Então, ai meu Deus, vai cair. Perdão. Deixa aqui, senão vai... perto da câmera. Então, a nossa marca, ela era igual o do Ronaldo, assim, né? O I Sim. e o numeral 9. Tá. E ela era azul e vermelha e ela era toda quadradona. Uhum. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei primeiramente na parte do financeiro e compras. E o que eu comecei a perceber no nosso segmento? Que era uma guerra de preço insana. E aí, pelo fato de nós sermos revendedores, o que acontecia? A gente nunca conseguia chegar no preço, por exemplo, de quem importava, entendeu? De quem já tinha algum mecanismo para conseguir vender mais barato. E o próprio cliente, o próprio consumidor, enxergava o brinde como assim, é um brinde. Tipo, não enxergava como uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de fidelização, que é o que o brinde é, na verdade. Então, olhava o nosso site, olhava o site dos concorrentes, enxergava o quê? Preço. Sim. Então, a marca acabava transmitindo muito só preço e começaram a aparecer muitas outras empresas com o mesmo nome dentro do mesmo segmento. Caramba. Então, não vou ficar falando o nome dos meus concorrentes aqui, mas começou a aparecer muita coisa similar Parecida no mercado. O site também, tudo com a mesma cara, tudo da mesma forma. Então, o que o cliente enxergava? É tudo igual. Sim. Foi aí que eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Então, a gente corria, nadava, morria na praia. Por quê? No fim das contas, como o cliente só via preço, o que meu vendedor dava para ele? Preço. Então, chegava no fim do mês, não importa o quanto eu vendia, eu não tinha margem. Porque a margem ia pro buraco. A margem, quem comia? O preço. Sim. E o Caê fala muito isso. Numa guerra de preço, a pior coisa que tem é você ganhar. Porque no fim das contas você perde. Você perde na margem. Então, foi aí que, olhando pro financeiro do negócio, eu falei, Caê, tem alguma coisa errada aqui. A gente não tá conseguindo vender valor e não tá sobrando margem. Então, como que a gente vai reinvestir na empresa se não tá sobrando, né? E foi aí que eu tive a ideia de fazer toda essa parte de rebranding para conseguir posicionar a empresa como venda de valor, com diferenciais, onde a pessoa enxergasse valor e não só preço. Sim. Então, eu mudei, por exemplo, não só a marca. Junto com a marca, a gente mudou todo o atendimento. Então, a gente desenhou realmente a jornada do cliente, a gente estruturou o site, a gente começou a trazer diferenciações no produto, principalmente nos gráficos. A gente começou a montar kits. Porque a gente falou, o cara, ele acaba comprando no picado para depois montar, só que em picado, isso. Então, ele pede um para um fornecedor, o outro para o outro. E com a gente, ele acabava só comprando o gráfico. Ele conhecia mais a gente pelo gráfico, mas não comprava os outros itens. Eu falei, se a gente já trouxesse kit pronto para ele vai entender que é uma única nota, uma única negociação, uma única entrega, uma única montagem. A dor de cabeça é uma só. Então, na verdade, não tem dor de cabeça, né? Na verdade, ele acaba tendo um facilitador, alguém para facilitar isso para ele, esse serviço para ele, né? Tá. E não para ele ter mais um monte de fornecedor para ficar cobrando, para ficar administrando. E aí a gente começou a trazer muita ideia dos kits. Então, hoje, se você olhar nosso site, a própria home é só kit, né? Legal. Então, desde não foi um rebrand, né, Nick? Então, foi tudo. Foi praticamente um 360 na empresa. Isso. Que é legal. A gente reestruturou tudo. A forma de atender, a estrutura do comercial. Então, antes o meu comercial fazia tudo. O comercial, ele atendia o cliente, ele atendia desde o lead novo, o lead sujo, né? Que a gente fala que é o lead fora de perfil. Aí fazia todo acompanhamento. Depois que fechava a venda, ele que acompanhava o cliente até a entrega. Aí, às vezes, se tinha alguma questão de entrega, se tinha alguma mudança, ele que falava com o fornecedor. Aí, ele, muitas vezes, que fazia uma arte. Então, hoje, o que a gente fez também, no meio desse processo? A gente segmentou toda a empresa. Tá. Então, a gente criou departamentos para cada um desses processos, né? Nessa reestruturação.
E aí a gente falou, olha, esse vendedor, ele vai atender, por exemplo, só esse perfil de empresa. Esse vendedor vai atender só quem já é cliente recorrente. Esse daqui vai atender vai fazer só a parte do pós-venda mesmo, né? Do CX, né? Sim. Então, ele só vai pegar o cliente depois que a venda é feita e vai acompanhar o cliente Até a próxima. até a entrega tal, e até a próxima venda. Então, uma das reestruturações que a gente fez foi isso. Foi segmentar o próprio comercial mesmo em departamentos diferentes, né, em segmentos diferentes, atendendo perfis diferentes, para que o cara faça somente aquilo. A gente começou a trazer mais automatização para o processo. Então, o que antes tinha cada um tinha um número com um WhatsApp diferente, a gente trouxe para uma única ferramenta, onde a gente consegue ver todas as conversas, onde a gente consegue analisar, dar feedback, onde a gente consegue acompanhar a jornada do cliente de ponta a ponta, onde muitas vezes a ferramenta consegue programar, por exemplo, follow-up, retorno, envio de vídeo, envio de imagem. Então, muita coisa a gente trouxe para essa parte de automatização para facilitar a vida do vendedor e diminuiu o trabalho dele no sentido assim, olha, o seu papel, por exemplo, vai ser só fechar a venda. Sim. O seu papel vai ser só filtrar o perfil do cliente. O seu papel vai ser só acompanhar o cliente depois da venda, né? Até a entrega. Então, a gente foi segmentando isso para o cara fazer o que ele realmente sabe fazer de melhor. Aí eu tenho uma pergunta. Pode falar. Bem, você tá dando a resposta da pergunta. Ah, tá. Mas eu vou fazer a pergunta até para trazer para o contexto de quem acompanha a gente aqui, de entender o que te motivou a fazer tudo isso. Porque você falou que vocês tinham uma empresa que tinha um tipo de atuação, e aí você mudou agora o tipo de atuação, e aí você já contou toda a resposta da pergunta que eu vou te fazer. Quando que vocês decidiram focar no cliente de valor? Porque você tinha ali, antes, né, da sua entrada, ou logo no que você entrou, você tinha ali uma briga por preço. Isso. E pra tristeza de vocês mesmos, vocês estavam ganhando essa briga por preço. E aí você falou, não, agora a gente precisa focar em valor, fez o rebrand, reestruturou toda a empresa, fez todas as automações, essas mudanças todas, contratou a consultoria, fez um monte de coisa, porque vocês decidiram focar no cliente de valor, certo? Quem é o cliente de valor? Hoje da For Unique. Quem que é o cliente ideal da For Unique? Hoje o nosso ICP, né, que a gente chama de perfil de cliente ideal, são médias e grandes empresas, principalmente grandes empresas. Então, como que a gente entendeu isso? Primeiro, sabe aquela história? O cliente pequeno e o cliente grande dá quase o mesmo trabalho. A diferença é que o cliente grande paga mais e te dá mais lucro. Então, a gente começou a perceber que micro e pequenas empresas, que às vezes não compravam a quantidade mínima, então hoje a gente trabalha no atacado, a gente trabalha apenas a partir de 50 peças, a gente não atende abaixo de 50 peças. A gente começou a ver que tinha muita empresa que não atendia a esse perfil. Então a pessoa queria menos quantidade, ficava batendo muito no desconto porque não enxergava valor no produto, não enxergava como uma ferramenta de marketing, igual eu falei. Enxergava muito como, é só brinde, é só uma lembrancinha. Sim. Quero matar quem fala que brinde é uma lembrancinha. Tô brincando. Mas assim... Mas é sério. Tô brincando, mas é sério. Tô brincando, mas é sério. Mas tem muito mais do que isso, né? E hoje a gente vende mais do que a lembrancinha. Então, o que a gente começou a fazer? Primeiramente, lá no marketing. Então, eu comecei primeiro a entender, antes do marketing, comecei a entender o meu mercado. Então, dentro do meu mercado, o que eu percebi? Que a maioria das empresas de brindes atendem tudo e o único vendedor atende tudo de todo mundo. Então, não existe uma segmentação. Então, o mesmo vendedor que atende uma multinacional atende a empresa que começou agora, que quer fazer 10 brindes. E aí, o que acontece com esse cara? Ele, além de atender muito desse lead sujo, ele quem faz todo o restante do processo. Então, ele que faz a arte, tem um monte de empresa de brinde que o vendedor faz a arte. Que é como vocês estavam antes. Isso. Que não tem, por exemplo, designer ou um arte finalista. Ele que pede as coisas para o fornecedor, não tem um departamento de compras para isso. Ele que cuida do cara até a entrega, não tem um departamento de pós-venda para isso. Então, primeiro, o próprio mercado
já tinha esse comportamento. Isso foi uma coisa que eu analisei fazendo uma análise SWOT e fazendo um cliente oculto, uma pesquisa. Então, primeiro ponto, para você entender aonde você vai enxergar o seu diferencial, tem que fazer benchmark o tempo inteiro. Sim. Tem que fazer análise SWOT o tempo inteiro. Não é quando você abre uma vez na vida, outra na morte. Não, o tempo inteiro você tem que estar pesquisando o seu mercado. E para quem não sabe, análise SWOT, né? Você coloca lá, é um quadrante que você coloca lá suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças. Isso. E aí você faz uma reflexão em cima daquilo. Isso. E o benchmark é quando você olha para os seus concorrentes e você vê quais são o que eles estão fazendo que é melhor do que você e o que eles estão fazendo que você está fazendo melhor, né? Isso. Então, só para a galera entender, porque é muito termo. Não precisa se desculpar não, é que é muito termo e aí depois o pessoal fica confuso. Legal, mas continuando a minha pergunta. Sim. Você achou o seu cliente ideal, que são empresas grandes tal, que querem fazer muitos brindes. Você não quer vender pouco brinde e nem empresa pequena também que vai te dar toda essa dor de cabeça que você está falando. Para essa galera grande, você já está entrando num outro tipo de briga, que eu lembro até que quando a gente estava na consultoria, eu participei de uma reunião online com um cliente de fora do Brasil e ele falou, não, eu quero que a ForUnic venda em todos os lugares aqui do mundo onde a gente tem operação. Então, quando você concorre com empresas grandes, qual que é o seu diferencial? Você estava falando aí algumas coisas, mas eu queria que você desse uma pincelada mais profunda. Você falou, você tem um departamento de pós-venda, você tem um arte finalista, mas coloca isso num organograma claro, assim. Sim. Como que é a ForUnic hoje estruturalmente? A parte estratégica, assim. O que você oferece para o cliente? Você fala assim, ó, aqui não é só o vendedor que vai te atender, aqui é essa galera aqui, ó. Então, hoje o que a gente oferece de diferencial começa pelo atendimento. Tá. Então, começa por uma venda mais consultiva. O papel hoje do meu vendedor não é só tirar pedido, não é só vender. Ele tem um papel mais consultivo de ajudar o cliente com um projeto que vai trazer retorno para o investimento dele. Então, já começa por aí. Caramba! O papel do vendedor não é só vender brinde. É falar assim, o quanto que essa ferramenta de marketing vai trazer de retorno de marketing, ou de endomarketing, que seja, sim, né? Tanto cliente interno quanto externo, para a sua empresa. Não, isso é legal. Esse é o papel dele. Não, eu nunca ouvi ninguém explicando venda de brinde dessa forma. Nem deveria chamar brinde mais, devia ter outro nome. Mas eu acho interessante que você falou, porque, por exemplo, quando eu vou comprar brinde para as minhas empresas, eu muitas vezes não sei o que eu quero. Sim, eu tenho uma leve ideia e às vezes já aconteceu... A maioria, sim. Às vezes já aconteceu de eu falar com uma empresa de brinde e falar assim, eu queria fazer uma caneta, você pode mandar uns modelos? Tá, mas qual você quer? Então eu não sei, me dá uns modelos e tal. Então, essa venda consultiva que você faz, ela é um puta diferencial. Então, ela é o inverso. Ela, na verdade, ela não começa perguntando, o que você quer? Ela começa estudando o cliente. Legal. E você, inclusive, nos ajudou a estruturar isso, a montar isso de forma mais clara pro time de vendas, né? Mas, por exemplo, o vendedor, o consultor, ele começa primeiro investigando para que é o brinde, qual que é a ação, quem que é o perfil do público que vai receber, o que você quer gerar com essa experiência. Eu falo que o brinde, ele não vem só para o cara lembrar de você, ele gera uma experiência diferente que outros canais de marketing não geram. Então, ele gera uma experiência sensorial, ele gera uma experiência de tato, ele gera uma experiência, muitas das vezes, que explora outros sentidos. O cliente, o consumidor, ele fideliza por mais tempo, porque ele carrega o brinde junto com ele, muitas das vezes. Né? Então, quantas vezes a gente está lá vendo milhares de anúncios, né? de propagandas ali, de várias marcas no nosso dia a dia. Então, que nem às vezes a gente está andando de carro e vê um monte de marca, um monte de diferente. Eu daqui, aonde eu tô vendo várias marcas, daqui, só da onde eu tô. Isso, eu lembro dessa marca agora, visualmente. O brinde não, eu levo ele para casa. Eu levo ele para outros lugares, eu carrego ele junto comigo. Ele perdura comigo por mais tempo. Então, ele tem vários outros benefícios de marketing que muitas vezes as outras empresas não se atentam. E a própria empresa que está cotando, né, que está fazendo essa aquisição, às vezes não tem essa noção do quanto, como ferramenta, o quanto que ele traz de retorno, de fidelização, de mais vendas. Ele é uma ferramenta de venda. Ele ajuda a vender muito mais.
Ele ajuda a promover um produto novo. Então, ele tem N benefícios, mas não é só os benefícios, né? Porque eu falo que vendedor não tem que mostrar característica de produto. O nosso time, ele não tá ali só para ficar mostrando que ele tem elástico, você consegue mudar, por exemplo, o disco, você consegue imprimir de tal jeito. Não, ele vai mostrar o quê? Os benefícios que esse tipo de comunicação vai trazer, que, por exemplo, esse aqui não traz, entendeu? É isso que ele tem que mostrar. Qual que é não só a diferença disso, mas que benefício ele vai gerar para esse cliente e para a marca dele, né? Então, começa daí, começa do atendimento, né? Legal. Segundo ponto, em relação ao produto em si, né? Hoje a gente ajuda o cliente a montar esse kit, a montar essa ferramenta com algo que faça mais sentido para ele, algo que atenda melhor a dor dele. Então, tem muito cliente que não sabe o que quer e, às vezes, ele não sabe o que vai realmente impactar melhor o consumidor dele, Sim. né? O colaborador dele, o cliente dele. E o nosso papel também é ajudar nessa parte. Então, na parte gráfica, para quem já conhece o nosso material, sabe que realmente é o melhor do mercado. A gente realmente tem um material de acabamento, de personalizações realmente diferenciado. E toda essa questão de conseguir trazer a solução certa para o tipo de ação certa do cliente. Eu falo que qualquer tipo de investimento, se não der retorno, Vini, pode ser um investimento de R$10. É dinheiro jogado no lixo. É uma despesa, né? É uma despesa. Um investimento que não dá retorno é uma despesa. Então, todo investimento tem que dar retorno. Sim. E isso eu falo até para as aquisições que eu faço hoje, né? A pessoa vem me oferecer qualquer coisa, eu falo, tá, o que isso vai me dar de retorno? Sim. Porque senão não faz sentido. Então, ele é um investimento. A empresa que enxerga o brinde como um investimento para o marketing, para o RH, enfim, ou para qualquer departamento que vai trabalhar com ele, para os seus stakeholders, digamos assim, ele vai ter retorno. Agora, o cara que enxergar somente como uma lembrancinha, uma despesa, um custo, vai ter custo. Mas agora eu vou te pegar na curva, hein? Ou você vai se sair muito bem. Espero que você saia bem. Todo mundo que eu vou fazer brinde, eu já cotei muito brinde, hein? Sim, Nossa, sim. pra mim e pras empresas que eu trabalhei, quando eu era gerente de vendas de multinacional, cotava brinde toda semana. E todo mundo fala que, não, meu material gráfico é melhor, minha garrafa é melhor, minha caneta é a melhor. E você falou, não, o nosso material gráfico, pra quem conhece, é o melhor. Vamos ver se eu te pego na curva se você sai bem. Por que é melhor o seu? Hoje a gente tem uma gráfica que ela não só faz a parte da impressão. A finalização do acabamento dela é feita em maquinário. Tá. É diferente tem muitas gráficas pequenas, e isso até na nossa home aparece esse processo de produção e o tanto de máquina que tem. Muitas das vezes esse processo de fechamento, de acabamento, de detalhe é feito manual, artesanal, em muitas gráficas, até hoje. Eu já vi. Você já viu fazendo? Já vi. É artesanal. E hoje a gente tem estruturação de gráfica que faz isso em máquina. Só que são várias máquinas para conseguir chegar no resultado final. Ou seja, você garante que o acabamento, além de ser superior por ser feito em máquina, ele é mais padronizado do que o manual. Também. Saiu bem. Saiu bem. Gostei. Mas você estava terminando de falar. Você falou que o primeiro ponto é o atendimento. O segundo ponto é essa questão o próprio produto. do produto. Isso. Que mais que você oferece diferencial? Hoje, estamos com alguns serviços a mais na empresa. Então, além do brinde em si, do kit em si. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tenha a data de aniversário dos seus clientes. Quantos clientes você tem, mais ou menos, hoje na sua base? Assim, clientes VIPs, clientes bacanas. Vamos pegar assim. da consultoria? Uns 35. Tá, não, fala no mínimo 50. Mas 50, Tá, 50. Na fábrica eu tenho 50. 4 mil. Tá bom. 4 mil, tá Então, bom? Já peguei os dois extremos. Ó, o que a gente faz hoje? Por exemplo, você pega lá a data de aniversário de cada um deles. Hoje, para você, se eu entregar tudo aqui para você, na sua empresa,
quem que cuidaria da entrega na data de aniversário dessa pessoa? Para chegar lá no dia mesmo, no dia da comemoração. Quem não cuidaria, eu sei. já chamo na reunião e já como o rabo dele. Mas quem cuidaria... Você teria alguém para fazer não tem, isso? tô todo mundo sobrecarregado. Vou te contar, a maioria das empresas não tem. Primeiro, não tem quem monte o kit. Tá. Porque imagina, você vai fazer 4.000 kits, certo? Ó, já anota o pedido aí, amanhã já marca. Por isso que eu não falei logo da fábrica. Já marca uma reunião aí, põe aí na minha agenda amanhã pra eu chamar o Vinícius. Tô brincando. Mas assim, então digamos que você vai fazer 4.000 pra aniversariante, certo? Só que, e você tem a data de aniversário dessa turma e tem o endereço da residência deles, tem o endereço da casa deles. Você nos passa essa lista, a gente cuida dessa montagem desses kits e a gente entrega na data do aniversário do seu cliente, do seu colaborador, no endereço que você passar pra gente. Mas onde você vai armazenar 4.000? Hoje a gente tem esse espaço para armazenamento. Caramba. Então, por isso até foi uma das mudanças que a gente fez. A gente mudou para um espaço de self-storage, onde tem box que a gente loca, né? Então, justamente, a gente consegue aumentar ou diminuir conforme a demanda, conforme a geração de pedido. Então, entrou um armazenamento para 4.000 kits, eu já tenho hoje o espaço lá, consigo já reservar esse espaço e deixar armazenado lá. E hoje eu tenho um time de logística que cuida dessa entrega. Isso é para qualquer lugar do Brasil, inclusive fora do Brasil, que você já presenciou isso. Já. Então, eu quero mandar, eu tenho um cliente ou um colaborador que mora lá nos Estados Unidos. Dá para mandar? Dá para mandar. Caramba. Então, esse serviço é algo que a gente oferece junto com o produto. Então, a gente não vende só o produto, a gente vende o serviço de armazenagem, de montagem e de múltiplos envios. Caramba, tem mais coisa aí? Eu tô quase me arrependendo de fazer essa pergunta, porque é muito benefício. Hoje, além tem o time, né? Eu queria que você falasse, eu tô esperando você falar do seu time lá, que eu acho o mais incrível da For Unique, na minha opinião, é que sempre que eu vou lá... peraí, tinha mais um serviço, mas pode... Não, fala depois, deixa eu falar primeiro. Tá bom. Quando eu vou lá na For Unique, eu vejo que tem um pessoal que parece que trabalha em gráfica ou em empresa de impressão e tudo mais, que são os arte finalistas, o pessoal é o pessoal que não faz vendas, mas eles ficam muito perto dos vendedores. Sim. E tem uma troca muito legal que fala, caraca, por que ninguém nunca pensou nisso antes? Sim. Hoje, eu falo que um dos maiores problemas, e eu vejo isso em multinacional, tá? Não tô falando só de empresa pequena, empresa média, não. É a comunicação interna. Então, um dos maiores gargalos que muitas empresas têm é a parte da comunicação. Foi até um dos motivos de eu ter voltado do 100% remoto para o formato híbrido. Tá. Então, hoje o pessoal, assim, alguns vão, por exemplo, 3 vezes por semana, alguns vão 4, tem gente que vai todo dia. Eu percebo que a comunicação e até a implementação de cultura, quando a gente está próximo, é mais fácil. É mais fácil de implementar e é mais fácil até a dinâmica em si, entre eles, né? Então, por exemplo, o meu marketing também, ele senta do lado dos vendedores. Ele não fica no departamento separado. Até poderia colocar ele numa salinha, em outro espaço. Não, ele senta do lado dos vendedores. O designer também. Por quê? Essa comunicação, ela tem que estar muito alinhada. Por exemplo, meu time de marketing, ele não inventa campanha nenhuma sem que o meu cliente me passe a demanda primeiro. O cliente fale assim, olha, eu quero tal produto, olha, eu quero um vasinho de flor personalizado. Se eu começo a ver que tem muita gente pedindo vasinho de flor personalizado, o próprio marketing vai falar, opa, peraí, precisamos buscar fornecedor para um vasinho personalizado. Então, eu vejo também muitas empresas de marketing, muita gente que terceiriza o marketing, ou muitos profissionais da área de marketing que querem fazer um negócio que está na moda, ou querem fazer um negócio que gera mais engajamento, ou querem fazer um negócio que, porque todo mundo está fazendo e tal. Minha pergunta é o seguinte, o seu cliente está te pedindo isso? A demanda está te pedindo isso? Não existe oferta sem demanda.
Então é o inverso, as pessoas fazem o contrário, né? A gente sempre trabalhou de forma inversa. Primeira demanda, o que o cliente está me pedindo? Ou escuta o seu cliente, veja lá o que ele está, qual é a necessidade dele, para depois trazer uma oferta, e não o inverso. Exatamente. Então, esse é um ponto também que eu acabo trazendo o pessoal mais para perto por causa disso. E tem uma frase que eu falo, e isso acaba sendo um problema também até em grandes empresas. Dentro de qualquer negócio, todos vendem. O chefe é o cliente. Lá não tem esse negócio de crachá. Ah, eu sou a Nicole, eu sou a proprietária, eu tô no nível tal, o fulano tá no nível tal, o outro é o chefe do outro. Não. O cliente é o chefe. O cliente manda. O cliente quem dá as regras, o cliente quem dá a ordem, o cliente que fala o que quer. O nosso papel é o quê? Atender. Ponto. Simples assim. E eu vejo uma dificuldade enorme na maioria das empresas, e até na minha empresa, eu tenho que ficar realinhando isso full time. Na minha cultura, você sabe como é que funciona a minha cultura? Primeira linha da minha cultura tá lá. Em primeiro lugar, o cliente. Em primeiro lugar, a experiência do cliente. O foco tem que estar na experiência do cliente. Então, não importa o quanto você tenha de burocracia na sua empresa, o quanto você tenha de regra, o quanto você tem de compliance, o quanto você tem de... eu tenho ISO não sei das quantas que eu preciso seguir, a regra XYZ e tal. Lindo. Agora, o cliente tá sendo o principal beneficiado por isso? O cliente está sendo a principal... o protagonista do negócio, do seu negócio? Esses dias eu fiz uma pergunta para uma pessoa... Eu falei, quem é a pessoa mais importante do seu negócio? Sabe o que o cara falou? Eu. Aí eu falei assim... Eu falei, desculpa, no meu negócio é o cliente. É sempre o cliente. É sempre o cliente. Sempre o cliente. Porque senão o seu negócio não tem nem razão de existir. Então, é o cliente. Sim. A chave do negócio é o cliente. Então, primeiro ponto, você tem que trazer todo mundo para essa comunicação. Não só o vendedor, mas o financeiro, o cara da logística, o setor de compras, principalmente. Então, às vezes o administrativo, ele se desprende disso. Sim. Ele se desprende dessa premissa, que é uma premissa básica. Então, às vezes o cara fala, mas eu preciso seguir o processo X. Você precisa seguir o processo XYZ. Óbvio, ainda mais o meu produto que não volta para a prateleira. Se o cara errou uma vez, produziu errado uma vez, é prejuízo 100%. Eu pego isso aqui e jogo no lixo. Porque o negócio não volta. Então, sim, eles se atentam muito a isso. Mas eu sempre falo, gente, primeiro lugar o cliente. E qual que é o outro serviço? Agora eu fiquei curioso. O outro serviço? Da loja personalizada. Então, qual que é a ideia? Principalmente grandes empresas, que os próprios colaboradores são os fãs da marca, né? Então, tem várias marcas hoje que já fazem eu visitei isso. recentemente a Scania aqui em São Bernardo. E eles têm uma lojinha da Scania lá dentro. O meu primo, ele trabalha na Scania. Eu posso falar da mulher dele, mas eu não posso falar da Scania. É mesmo? Lorenzo, inclusive, se você estiver vendo esse podcast aí, eu bati um baita papo com ele, ele me ensinou muita coisa, me falou muita coisa legal que a Scania tem. Eu nunca entrei na Scania, mas eu sou super fã da Scania. Pela forma como ele vende a Scania. Eu vou te contar, a fábrica da Scania parece um shopping. O ele chão da fábrica é igual o chão de shopping. A limpeza é impecável. O banheiro também, né? Cara, é maravilhoso. É uma empresa, eu tenho muitos amigos lá, já forneci muito lá, enfim, gosto demais de lá. Então, vou dar o exemplo da Scania, né? A Scania hoje, por exemplo, ela tem a loja dela. Sim. Então, ela tem, inclusive, isso, a loja online, não só física, não só né? física. Então, por exemplo, as empresas hoje que ainda não têm essa loja online para vender produtos personalizados da marca, a gente desenvolve, produz, estoca, oferece a plataforma online. Então, hoje, o outro serviço também que a gente oferece para empresas que já possuem fãs da marca é justamente essa personalização da lojinha. E aí a gente oferece não só a lojinha, mas todo o serviço por trás, né? Caramba, que legal. Vou fazer uma lojinha com vocês da Venda Simples, hein? Pode, você é de casa Tô já. com umas ideias boas. Não, é verdade, sem brincadeira. Eu tava pensando nisso esse final de semana. Vamos fazer. De fazer umas camisetas pra empreendedor, pra vendedor. Legal, enfim, legal. A gente vai conversar sobre isso. Conversar. Legal, Nick. E eu gosto muito também de conversar com você quando o assunto é automações e tecnologia, né?
Você tem um sistema lá que eu acho incrível, não sei se eu posso falar de sistema, se não puder você fala, Pode. que é a parte de comissionamento para os vendedores. Ah, legal. É um sistema que uma vez você me mostrou, eu falei assim, caramba, meu, eu ainda tô na planilha e você já tem um sistema aqui que faz tudo. Você pode falar disso? Não, inclusive é um projeto que a gente vai começar também a vender em breve. Legal, então já vamos falar. Que é um SaaS, né, na verdade. É um desenvolvimento de um SaaS. Que é até uma dica que eu quero dar, assim. Dentro do negócio, quem está dentro do negócio, tem muitas empresas que falam assim, o empresário ele tem que estar 100% no estratégico. Sim. Você começou falando muito isso, lembra? É. Você falava, o meu desafio é colocar você no estratégico. É mais no estratégico. Mais 100% eu acho que não dá, né? E o que eu ia falar sobre isso, né? Que era até um ponto que eu falava, né? Vini, a minha maior dificuldade é sair do operacional, é sair do tático. Sim. Mas não dá pra ser 100%. A gente precisa estar no estratégico, porque é do estratégico que a gente consegue olhar a empresa de fora, olhar a empresa por cima e realmente estruturar o que é necessário para facilitar nossa vida, né, o dia a dia da empresa, e também para conseguir crescer. Porém, muitas das vezes a gente enxerga algumas coisas estando dentro do operacional. Perfeito. Eu falei esses dias também para uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, eu falei assim, a gente precisa de vez em quando voltar a sentar na cadeira do financeiro, na cadeira de vendas, Sim. atender cliente, na cadeira de compras, falar ali no tete-a-tete com seus fornecedores, com seus parceiros. E às vezes a gente acaba em algum momento delegando isso e esquece de sentar de novo lá para enxergar a dor. O ano 2022, eu sentada na cadeira do financeiro, fazendo o quê? No Excel, as planilhas, né, de comissões. Eu enxerguei que, primeiro, existia muita falha ali, né? A própria fórmula, muitas vezes você vai fazer um copy-cola de fórmula, você cola no lugar errado, pronto, já ferrou tudo. E essa parte ainda muito manual, que muitas empresas ainda têm, isso gera uma série de problemas. Que às vezes ali ela não enxerga, mas vai enxergar depois que pagou. São problemas invisíveis, né? Isso. Que no dia a dia você não vê, você vai ver na hora que você olhar a última linha do DRE, você vai falar, peraí, cadê meu dinheiro? Aonde foi parar? Né? É isso aí. Então, principalmente comissão, que é um assunto muito, muito delicado no sentido de ela representa um percentual expressivo da sua operação. Então, se ela não for calculada do jeito certo e se ela for estruturada de qualquer jeito, isso gera um prejuízo enorme para as empresas. Sim. E é o que você falou, a pessoa às vezes só vai ver depois que já deu prejuízo, depois que já pagou. Exato. Aí não tem como voltar atrás, não tem como você falar, amigo, devolve aquele valor que eu calculei errado. Sim. Não tem como fazer isso. Então, muitas das vezes, além de ter esse problema, né, chega lá no 5º dia útil que você tem que pagar a comissão do cara e o dia termina dia 30, você tem do dia 1 até o dia 3 para calcular tudo, era uma loucura. E muitas das vezes a gente pagava errado. Outra coisa, muitas das vezes a empresa calcula o quê? No simples. E óbvio, simples é simples e simples funciona, né? Porém, tem muita empresa que fala assim, eu vou pagar o vendedor em cima do que ele vender. Ótimo, e faz todo sentido. Mas a pergunta é, qual é a qualidade dessa venda? Ele vende a qualquer custo? Ou seja, ele vende para conseguir chegar na meta dele, para conseguir alcançar o percentual dele, mas quanto por cento de desconto ele dá? É isso aí. Então, foi outra coisa que eu detectei também. Chegava no fim do mês, cadê o lucro? Aí eu ficava desesperada. Eu falava assim, aonde foi parar esse lucro? Quando eu ia ver as vendas, tudo no desconto. Era a reprodução de desconto. Aí eu falava, não, peraí, tem alguma coisa errada. E a gente ia lá e mostrava o valor, não sei o quê, que é tudo muito bonito, mas pro vendedor, o vendedor tá se lixando. Ele tá se lixando, ele quer saber assim, o que eu vou ganhar com isso? Né? Aonde isso interfere no meu bolso? Então, primeiro ponto da parte de comissão é o que interfere no bolso do vendedor. Sim. Foi aí que eu entendi o quê? Não adiantava só eu fazer uma fórmula de comissionamento, uma regra de comissionamento
só baseado no que ele vendia, mas sim no como ele vendia. Então, por exemplo, se o cara dá desconto, ele pode até ganhar a comissão dele, mas o quanto que a empresa ganha? O quanto que sobra para a empresa, né? Foi aí que eu identifiquei, opa, peraí, se esse cara me ajudar também a vender esse produto com mais lucro, a empresa ganha e eu posso recompensá-lo também. Então, eu posso distribuir parte desse lucro com ele. Isso começou a mudar a cabeça dos vendedores. Então, eu comecei não só mais a pagar em cima do que ele vendia, mas do quanto ele trazia a mais de lucro para a empresa. Então, baseado o quê? Na margem de lucro. Esse produto é 10, você vende ele a... Exemplo, tá? Não é 10. Esse produto é 10, você vende ele a 13, esses R$3 que não estava no valor da tabela é lucro. Então, por que não pagar um percentual em cima desse valor a mais, né? Para ele vender com todos os vendedores entenderam rápido isso? Não, é um processo. É um processo. Então, por exemplo, o vendedor que trabalha... Não, eu pergunto isso, sabe por quê? Porque eu tenho uma premissa, assim, da minha cabeça. Eu não li isso em lugar nenhum, ninguém me falou e foi uma conclusão que eu tirei de trabalhar com muito vendedor. Vendedor não é burro, mas o bicho teimoso. Não é? Muito. Eu não acho nenhum vendedor burro, mas eu acho quase todos teimosos. Então, você explica uma regra dessa, igual você me explicou agora, eu, por ser vendedor, se eu fosse seu funcionário, eu já ia te dar trabalho. Porque eu falo assim, não, peraí, mas vamos ver direito, não vai baixar minha comissão? Você não deve ter ouvido isso? Não vai baixar minha comissão isso aí, não? Essa regra não. Eu falei, é um processo. E eles têm que começar a ver na prática. Legal. Aí que tá outro ponto também. No Excel, não ficava tão claras as regras e eles não conseguiam ver, por exemplo, a previsibilidade dos recebíveis. Porque eu pago a comissão não só em cima do que eles vendem, mas eu pago quando o cliente me paga. Então, por exemplo, tem muita venda hoje que eu faturo, que o cliente vai me pagar daqui 30 dias, daqui 60 dias, dependendo do tamanho da empresa. Tem empresa que paga com 90 dias, a Ambev é 120. Então, assim, a Heineken é 90. Então, assim, para eu atender essas empresas, eu também preciso me adequar à forma de pagamento delas. Sim. E eu não consigo pagar o vendedor, adiantar esse valor de comissão sem receber. Então, eu preciso receber para pagar. E aí, então, ele está atrelado também ao recebimento. No que eu atrelo isso ao recebimento, quem controla o recebimento? Não é o supervisor, é o financeiro. E aí, o financeiro, na hora de controlar isso no RP, o vendedor não conseguia visualizar quem pagou, quem não pagou. Não conseguia ver o fluxo de caixa dele mesmo, né? Isso, então ele não conseguia fazer esse controle de caixa. Tem muita empresa que fala assim, tá programado dia tal, chega no dia tal, não paga. Aí você tem que ir lá e renegociar a data de pagamento com ela. Ai, faltou colocar o número do pedido de compra na nota fiscal. E é sempre no dia do pagamento, né? Vai ter que fazer uma nota de correção só para colocar o número X, não sei o quê, porque senão o compliance não libera. Nananana. Aí, mais 15 dias. E o vendedor nem tchum para isso. Então, quem faz todo esse controle é o quê? É o financeiro. O financeiro, no que ele vai dando baixa no RP, no Bling, no Conta Azul, por exemplo, o vendedor não vai acompanhando isso. Nesse sistema de comissão que a gente desenvolveu, o vendedor consegue acompanhar, porque o sistema faz essa integração com o RP. Então, tudo que o financeiro vai dando baixa, vai aparecendo no sistema também e já vai fazendo os cálculos. Tanto com o que ele recebe, quanto com as metas atreladas. Então, ele faz a integração com o CRM, né, se o cara bateu meta, se não bateu, qual foi a quantidade de vendas que ele fez e tal. Porque lá, no caso, se bater a meta, ganha um percentual a mais. Né? A minha meta ela é escalonável, a minha comissão é escalonável. Então, ela varia, por exemplo, para vendas de 1 a 5, mas ela é de acordo com as metas. Se bater X é 1%, Y é 2, 3, 4, 5. E, por exemplo, o vendedor que trabalha a conversão, que trabalha o lead novo, o trabalho dele é converter ele de novo, ele ganha um percentual pela taxa de conversão, ou seja, pela quantidade de clientes que ele converte e transforma de lead em cliente. Então, para cada perfil de vendedor, né, para cada time interno, tem uma regra de comissão diferente. Aí imagina você colocar tudo isso no Excel. Não, eu tô aqui me perguntando se você conseguiu de fato colocar isso no sistema. Você conseguiu? Sim.
Sim, sim. Caraca, E hoje ele funciona redondinho. Pra qualquer negócio ou pra brinde? Para qualquer negócio. Porque você cria a regra. Na verdade, o que eu fiz foi montar um sistema onde a personalização das regras é personalizável. Entendi. Ele não é engessado. Ó, serve para o meu negócio. O meu negócio tem todas essas regras que eu falei. O seu negócio é outra regra. Então, eu já deixo esse campo em aberto para você criar a sua regra. Entendeu? E você vai vender esse SaaS. Isso. Só lembrando que SaaS é um serviço, né? Um software que funciona como um serviço. Ou seja, você tem uma mensalidade para pagar e aí deve ter todo o suporte, né? Você usa a Eu já tô plataforma, querendo esse... Caramba, Estamos em processo. Esse tá podcast vai sair caro. Eu vou querer comprar mais brinde, vou querer comprar sistema, meu Deus. Você vai me ajudar a vender o sistema, você não tá entendendo? Ah, então vamos juntos. Vamos lá, papo para outro podcast. Legal. Aí, você falou aí do CRM, né? Isso. Uma coisa que me chamou a atenção também, e eu chamei vocês de louco no dia, eu falei assim, como é que vocês fizeram um CRM do zero? Se tem 1 milhão de opções aí na internet. O que a gente fez de diferente no nosso CRM, porque ele não é só um CRM, ele é uma plataforma de precificação. Tá. Então, qual que era a nossa maior dificuldade para precificar o nosso produto? Era fazer a personalização disso. Então, eu tenho vários fornecedores que são importadoras, um exemplo. Cada uma tem uma tabela de preços diferentes que ela muda semanalmente. Caraca. Então, como que eu fazia para ir atualizando isso? Não dá para fazer pelo Excel. Então, hoje, o meu desenvolvedor, o que ele fez? Ele pegou também a API dessas importadoras, pegou as gravadoras e aí ele foi importando. Então, hoje ele tem essa API, que ele faz essa conexão, né, essa comunicação entre o meu sistema e o sistema deles. E aí, simultaneamente, ele traz os valores, os produtos, estoque, tudo. Então, eu consigo ver em tempo real, não só o valor, o que dá para personalizar, quais produtos tem em estoque, quais não tem. Tudo isso em tempo real. E então, o próprio cliente consegue fazer isso no site. Então, na prática, assim, ó, se o cliente quer comprar essa garrafa aqui hoje, isso. Aí ele entrou em contato com o seu vendedor. Isso. Se o vendedor está atendendo ele já consegue ver se o importador tem esse modelo, essa cor e esse tipo de gravação. Isso, direto no Aí sistema. ele manda um orçamento para mim. Isso. Aí beleza. Aí eu falo, beleza, vou verificar aqui e a gente volta a falar. Aí dá 15 dias, um mês, quero comprar essa garrafa. E se ele entrar lá e o importador não tiver mais a garrafa, ele vai falar, olha, essa opção que eu já não tenho mais. Aí ele dá outra opção. Já dá outra opção. Isso. Caraca, tudo isso sem precisar sair da tela do CRM. É. Porque aí tudo isso é o quê? Integrado. E é simultâneo. Caramba. Então, isso facilitou muito a vida do vendedor. Sim. E do cliente também. Sim. Porque o cliente, ele tem autonomia para ele mesmo conseguir fazer orçamento no meu site, o que antigamente não conseguia. Seu site também tem essa integração? Tem. Na verdade, a plataforma, ela faz parte do site, né? Tem a plataforma, mas ela espelha no site. O site é a loja. Legal. A plataforma que está por trás, né? Digamos assim, é o back-end da loja. Mas a loja em si, quem alimenta a loja é a plataforma. Então, hoje, além de facilitar a vida do vendedor, a vida do cliente, ele consegue ver tudo ali automático e simultâneo, ela agiliza o que antes... Tem muita empresa de brinde, por exemplo, que hoje o cliente vai fazer um orçamento, o cara tem que ir lá no fornecedor, tem que pedir orçamento, né? O que ele conseguiria tirar instantaneamente de personalização, de opção e tal, ele demora às vezes 1 dia, 2 dias para conseguir passar um orçamento. Então tem muita empresa que ainda está nesse processo. Por quê? Por causa de trabalhar com muitos fornecedores diferentes, por esses fornecedores toda hora mudarem de preço e por conta da personalização. Então, por exemplo, mas eu quero personalizar esse produto. Quais são os tipos de personalização que dá para fazer nesse produto? Personalização A, B e C. Isso tudo já está embutido no site. Então, ele já consegue escolher o tipo de personalização que ele quer. Antes, eu quero fazer com esse produto. Peraí, deixa eu ver com esse fornecedor qual que é o preço dele. Eu quero fazer essa outra personalização, que é outro tipo de gravação. Deixa eu ver com esse como é que eu faço. Então, isso facilitou muito e otimizou muito o tempo do vendedor, porque antes o que ele passava de tempo consultando as importadoras, os fornecedores, tudo, ele passa de tempo fazendo o quê? Vendendo.
Então, ajudando o cliente, negociando, fechando venda. Então, isso tudo veio para otimizar o tempo de todo mundo. aí eu tenho uma outra pergunta. Qual que é a dificuldade, então, hoje, na sua cabeça, se colocando no lugar do seu vendedor? Qual que é a dificuldade que o seu vendedor tem hoje na venda? É simplesmente contornar as objeções do cliente? Porque, pelo que você está me falando, a parte de tecnologia e a parte Já tem. de back-office tem tudo na mão dele. Sim. Então, eu já vendi empresas que, cara, eu era do que tinha que fazer tudo, assim. Tinha que sair ligando até no fornecedor. Eu era o comprador para poder fazer a minha venda. Muitas empresas ainda são assim. O seu vendedor não tem essa dificuldade, ele já Não. tem tudo meio que na mão. Então, qual que é a dificuldade que hoje ele tem, que você enxerga assim, que falta para ele vender mais? Vini, você inclusive acompanhou isso de perto. A gente tem hoje um processo. A gente tem, tipo, os 10 passos da venda. Sim. O que acontece hoje, né? Primeiro ponto, lá na contratação. Hoje eu já mudei muito a minha forma de contratar. Então hoje, por exemplo, eu não busco pessoas de mercado. Tá. Ou pessoas, assim, vendedores desses super dominantes, super tubarões, super faca na caveira, que quer vender a qualquer custo, no emocional, ali, na hora, tal. Primeiro porque o perfil da minha venda é uma venda B2B. A venda B2B, ela é uma venda mais fria. Ela não é uma venda emocional, que você, no primeiro contato, você já vai conseguir aplicar técnica de fechamento, você já vai conseguir levar o cara para fechar e para já, enfim, já discutir entrega, tudo mais. Não. A minha venda, eu não falo com o decisor, eu falo com o influenciador. Então, já começa daí. É técnica spin, precisa fazer vários follow-ups, né? O meu ciclo, ele leva aí de 30 a 45 dias para o cara fechar. Então, não é uma venda de impacto, não é uma venda que eu consigo fechar no mesmo dia ou de um dia para o outro, tal. Então, tem todo um passo a passo. Qual que é a dificuldade do vendedor? Primeiro, ouvir o cliente. Entender a dor do cliente. Hoje, metade do meu time já domina isso. Mas vou dar um exemplo quando eu contrato vendedor novo. Uhum. O vendedor novo, muitas vezes, se eu pego um perfil que não é muito ensinável, você falou agora há pouco, o vendedor ele é teimoso. Hoje eu não acho nem tanto que é só questão da teimosia. Se você perguntar para uma pessoa de RH, fala, olha, eu quero um vendedor. Eu quero um vendedor para atender Key Account. Qual é o primeiro perfil que o RH vai... Um RH terceirizado. Qual que é o primeiro perfil que esse RH vai trazer? Alguém com muita experiência? Alguém com muita experiência. Que mais? Que já atendeu empresas grandes. Que já atendeu empresas grandes. E que tem algum resultado comprovado. Isso. Mas qual seria o perfil comportamental desse cara? O DISC dele? O DISC um dele. tubarão, né? Tubarão. Tubarão influente, vai. Isso. Tubarão influente. Dominante influente, né? Não tubarão. Qual que é a única questão quando o cara é muito dominante e influente? A única qual questão... Qual que é o problema? Tem vários aí, Tem né? vários, mas qual que é um dos? Para esse perfil de venda. A teimosia, que eu falei. Teimosia. O cara tem cheio de vícios. Isso. O cara vai sempre querer defender o ponto dele. Isso. Muitas vezes vai se colocar à frente da empresa, né? O benefício próprio ante a empresa. Isso. Vai ter dificuldade para respeitar regras, para seguir regra, métodos. Seguir processo. Então, qual foi a dificuldade, por exemplo, que eu enxerguei na contratação de algumas pessoas extremamente nesse perfil, né? Ou muito dominantes, ou muito experientes já. A pessoa não respeita o processo. A pessoa não segue o método. Uma vez você mesmo falou assim, o dia que você desenvolver um método que eles sigam, você não vai precisar necessariamente de um supervisor full-time ali com eles. E qual que é a dificuldade? É fazer o cara seguir o método, seguir o processo. E às vezes não é porque ele é teimoso, é porque ele acha que o jeito dele é melhor. Ele acha que a experiência dele vai funcionar naquele perfil de venda. E às vezes não. Sim. Então, hoje, na hora de contratar, eu prefiro contratar mais um profissional que seja ensinável do que experiente. Sim. Porque o cara experiente, ele vai fazer do jeito dele. Pode até ser que dê resultado, como pode ser que não. E aí o processo de rampagem dele vai demorar muito, porque ele vai ficar brigando com o seu processo. Então, hoje, até na hora de contratar, eu testo muito a pessoa para ver se ela é o quê? Ensinável. Porque se ela for ensinável, mas sim,
tiver ambição, tiver agilidade, tiver, sim, um perfil... A gente falou sobre isso também. O cara que não tem dominância, que a dominância dele é muito baixa, não vende também. Isso é um comportamento, sim. A pessoa precisa ter essa... Eu falo que é tipo a pulguinha, né? Aquela sensação, assim, de adrenalina da venda, de querer vender, de gostar de ouvir não. A pessoa tem que ter isso nela. Tem que ter ambição, tem que querer ganhar muito. A pessoa que se contenta com pouco não serve para vendas. E é um fato. Ô, Nick, eu acho que a gente tem que fazer um episódio só sobre isso, cara. Só sobre comportamento. Sobre contratação, não, né? Eu já tenho até o nome do episódio. O comportamento do vendedor. Porque lá você tem muitos exemplos e já passou por... Muitas pessoas já passaram lá e você já vivenciou isso muitas vezes. E, cara, é muito pano pra manga. Hoje a gente vê o que funciona e o que não funciona. Exatamente. Que nem, no meu tipo de venda, no meu perfil de venda, se o cara, por exemplo, não tiver um pouco de conformidade, ele também não vende. Porque o gerenciamento, a organização dele no CRM, esse gerenciamento de leads, esse gerenciamento dos clientes, se o cara não for extremamente organizado e não seguir o processo, ele também não vende. Sim. Não importa o quanto ele seja faca na caveira, É porque assim, resolve. o papel do vendedor mudou ao longo dos anos. Sim. Antigamente, o vendedor que era dominante e influente, ele era o bom vendedor. Por quê? Porque antigamente não tinha tanto processo, não tinha tanto controle, não tinha tanto sistema. E depende muito do perfil da venda. Então, mas o jeito que você vende o brinde hoje não existia 10 anos atrás, 15 anos atrás. Sim. Esse jeito for unique de vender foi vocês que inventaram e que tá dando certo, que eu acho que muita gente vai copiar. Sim. Mas vamos gravar um episódio só sobre isso. Vamos. Por que eu dei o exemplo, por exemplo, da venda emocional? Para muitos negócios, ela funciona super. Sim. Eu, por exemplo, já comprei um curso da G4. Você já passou pela experiência dos caras? Já. É surreal, é outra pegada. Mas por quê? É uma venda emocional. O cara tem que decidir na hora, na mesa. Eu tô aqui com você. Cara, faz o Pix agora e funciona. Mas por quê? Você trabalha o emocional da pessoa. A minha venda, Vinícius, o cara nem é ele, é uma atividade do trabalho dele. Não é ele que decide. Não, é como se fosse uma tarefa que ele tem que fazer. Então ele tá cagando. Sim. Se você vier com pressão, você vier no psicológico dele e tal. Óbvio, tem técnicas para trabalhar isso também. Mas se você falar, não, meu filho, eu tenho que passar para minha diretoria, não importa, se você tá no dia 30, você tem que bater sua meta. O cara vai passar para a diretoria e você vai ter que fazer follow-up com ele. Então, acabou. Isso o vendedor não entende. Tem muitos vendedores que não entendem. Então, o cara que vem muito nessa pegada de subir na mesa, para essa venda, o cara chega, porra, mas como assim? Não tá na minha mão? Tá na mão do cliente, eu tenho que esperar ele. O cara não entende que ele tem que fazer muito, follow-up, E eu tenho que fazer vários follow-ups pro negócio funcionar. Ele não entende, aí ele vai se frustrando, ele fala, não, peraí, eu não consigo fechar o cara hoje, então, não serve pra mim. Então, vai muito do perfil, entendeu? Tem que saber desenhar esse perfil na hora de contratar, na hora de desenvolver, na hora de entender qual que é o desenho desse time, né? Quem são qual que é o perfil do time que você quer e que funciona. Sim. Qual que é o maior desafio hoje seu na For Unique? O maior desafio é encontrar talentos para venda consultiva mesmo. Hoje, os talentos que eu vejo na área comercial são talentos que aprenderam a vender muito esse perfil de venda. Perfil de venda emocional, perfil de venda B2C. Encontrar talentos no B2B. Porém, que aceitem um fixo menor e uma comissão alta, né, um comissionamento agressivo, tá mais difícil de achar. Então, hoje, a gente já mudou, inclusive, o processo seletivo várias vezes para buscar esse perfil, né? Porque eu falo que a gente tem que encontrar pessoas muito melhores que nós para fazer parte do nosso time. São realmente os talentos que fazem a sua empresa mudar daqui para cá. E aí, encontrar esses talentos também é um desafio. Desenvolver é desafiador, mas encontrar talentos também. Então, hoje um dos meus desafios está em achar esses talentos. Então, tá um passinho antes, tá no recrutamento e seleção. Tá. Eu tenho umas ideias pra gente discutir, mas vou deixar pra depois. Tá bom.
E a gente vai fazer esse episódio só sobre comportamento do vendedor, hein? Legal, legal. Parece que a gente falou 10 minutos, mas já passou mais de 1 hora. Olá! Caramba! Queria que você deixasse uma mensagem final que tá aí no seu coração, seja uma mensagem para quem tá empreendendo, para quem tá vendendo, para quem tem empresa, para quem tá pensando em montar a empresa. E você vai fazer o compromisso comigo de voltar aqui pra gente falar sobre o comportamento do vendedor. Fico super amada. Não, amei, verdade, amei, verdade. Já gostei, já. Uma dica é... Aprenda não só a vender, obviamente, né? Eu falo que eu ensino meu filho de 5 anos a vender porque é sobreviver. Venda é sobrevivência. Você quer sobreviver nesse mundo, aprenda a vender. Mas eu acho que não é só vender, é aprender a ser especialista em pessoas. Eu acho que essa é a dica. Eu acho que você pode ser muito bom em tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta. Então, que nem a IA tá vindo para ajudar muito, muito. E sim, tem que usar para tudo, para tudo. Tá com dúvida até em qualquer coisa que seja. Não veio nada na mente agora, mas para qualquer coisa, use a IA como principal ferramenta, como seu melhor amigo. Hoje eu e o Caê a gente usa como consultor. Aí, ó, também. beleza. Mas não, o papel do consultor é diferencial, porque ele vem e monta o processo junto com você. Mas assim, hoje a gente usa também como consultor até pessoal, mas o grande diferencial das empresas realmente que se destacam, que se desenvolvem, é a forma como eles aprendem a lidar com pessoas, a desenvolver pessoas. Aprenda todas as habilidades que são necessárias. É o que eu falei, não adianta você só ser bom em vendas, não entender de financeiro, não entender de pessoas, de recrutamento e seleção, não entender de comportamento, não entender de tecnologia, não entender de negociação de compras, não entender como que você vai entregar. Então, no fim das contas, eu acho que a gente precisa igual eu falo, sentar na cadeira de cada uma das operações do seu negócio para enxergar a dor do cara que está lá, para daí sim você estruturar e sempre estar buscando soluções, sempre, ser um incansável. Eu tô lendo um livro do Benvenuti, lá da Startse, que chama Incansáveis. Então, o cara que é empreendedor, o cara que quer ter negócio, ele tem que ser um incansável o tempo inteiro. Ele tem que estar sempre com a pulguinha ali, não deixando ele ficar parado, não deixando ele se acomodar na zona de conforto e falar, não, agora tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque cada hora vem uma demanda nova, cada hora surge um concorrente novo, maior, que você precisa... Então, cada hora surge um desafio que você precisa de novas habilidades. E hoje, por mais que a gente fala, eu preciso ser especialista em tal coisa. Eu discuto isso muito com o pessoal lá da editora, com Originals, que eu falo, gente... Hoje em dia é essencial você ser um especialista, até para ter autoridade. Sim. Só que você também tem que ser generalista. Você tem que aprender de tudo um pouco. Você tem que aprender todas as habilidades de uma empresa. Tudo que uma empresa precisa. E não é só vendas. Sim. São várias outras coisas, né? Então, tá sempre buscando, sempre se atualizando, sempre inovando. Que eu acho que muita empresa estaciona por falta de inovação, né? Trazer novidades para o mercado. E é isso, ser um incansável, sempre buscando coisas novas aí para mudar o mundo, para girar, e é isso aí. Eu falo que eu e o Caê, a gente é muito isso. Não, e eu vejo vocês exatamente dessa maneira. Vocês são incansáveis e toda vez que eu falo com vocês têm novidades. Como essa história do sistema aí, que você falou hoje. Então, legal. Parabéns, Nick, obrigada. Pela sua história, pelo seu conhecimento. Acho que foi muita coisa que você passou aqui. Vão render muitos cortes pra gente, pra ajudar a galera aí também. Então, obrigado mesmo. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que te acha? No Instagram, nicolezanon.oficial, LinkedIn, Nicole Zanon. ForUnic, né? ForUnic Oficial também, pra quem quer saber um pouquinho mais. O site é forunic.com.br. E em breve... estarei lançando aí um livro também falando tudo isso e mais um pouco aí de como que é os bastidores do negócio e como a gente conseguir realmente transformar um negócio que seja sustentável e escalável. Show. Obrigado, Nick. Valeu, hein? Eu que agradeço. Pra você que ficou até aí, obrigado pela moral. E acompanha a gente aí nas redes sociais, nos próximos episódios aqui do nosso podcast.
E se você quiser nos patrocinar também, estamos com vagas em aberto, assim como a For Unique. Então aqui embaixo, na descrição, vai ter o nosso link aqui, o nosso e-mail. Entre em contato e fala com a gente, tá bom? Valeu!